Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime. No vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho sobre como é, no geral, a minha rotina morando em um kibbutz. Então eu resolvi fazer esse intercâmbio, ter esse desafio de morar fora do Brasil. E eu tô num lugar que nesse momento é bem peculiar. Quando eu falo para as pessoas, elas ficam, nossa, como assim? Eu tô em Israel, gente, sim. Sim, tem questões da guerra, tem muita coisa acontecendo, mas eu, sinceramente, eu tô bem longe da onde tá o pico dos conflitos, né? Agora deu, assim, uma amenizada nesse momento. Eu já tô aqui há alguns meses, e graças a Deus, assim, pelo menos na região que eu tive, não teve nenhum alarme, não teve nenhuma ameaça. Eu tô bem perto da fronteira da Jordânia, inclusive às vezes eu ligo meu GPS, parece que eu estou na Jordânia. Então, com relação a essa parte da guerra, gente, eu não tive contatos, tá? O que eu tenho, assim, são, tipo, de ouvir relatos de pessoas e tal, mas eu realmente tô muito longe. E essa acaba sendo a maior curiosidade das pessoas, né? Elas querem que eu fale sobre a guerra e tudo mais. Então, tipo, se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo a respeito de algumas coisas que eu vivenciei ou que eu escutei, mas não é nada assim, tipo, igual do que vocês veem na TV, gente, juro. E não estou dizendo que o conflito não exista, tá? Eu estou dizendo que eu não estou perto, não estou vivenciando e honestamente não quero. Então, gente, a vida no kibbutz, para quem vem como voluntário, basicamente ela funciona assim: você tem hospedagem, você tem alimentação gratuita e em troca você ajuda trabalhando com alguma coisa no kibbutz. E tem vagas muito diversas, né? Então depende muito do kibbutz e depende muito do perfil também dos voluntários. Antes, quando esse programa surgiu, esse programa já tem algumas décadas, né? Eu sei que tinham, assim, eu acho que em Israel deve ter entre 250 e 300 kibbutzins, eu não sei ao todo. Mas antes, mais ou menos uns 200, 250 participavam desse programa que recebe voluntários. E hoje, gente, parece que não tem nem 15 kibbutz que participam. E pelo que eu ouvi, só tem 2 kibbutz que nesse momento também estão aceitando voluntários, que é onde eu tô, e um outro que eu não vou citar nomes por questões de segurança, enfim. E é um programa muito conhecido, assim, em algumas regiões do mundo. Algumas pessoas também me perguntaram, né? Nossa, mas só judeus participam e tal? Não, gente, tipo, independente da religião. Tem gente de diversas religiões, tem gente que é ateu. Muita gente faz o programa, às vezes porque tem o sonho de conhecer Israel, às vezes porque tem o sonho de fazer um intercâmbio mais barato. Então, é óbvio que não foi meu caso, porque eu paguei muito caro, mas isso aí é um motivo para outro vídeo, porque eu não conhecia a agência que lidava direto com os voluntários. Então eu acabei indo por uma outra agência que me cobrou muito mais caro, sabe? Depois eu fui perceber que, tipo, gente, não tinha sentido eu ter pagado tanto, sendo que as pessoas pagam bem menos. Então eu acho que se fosse converter para reais, as pessoas devem pagar talvez no máximo uns R$ 1.000 pelo programa. Eu acho que menos, viu, gente? Mas eu paguei, gente, tipo, perto dos 10 mil, então, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Então, tem pessoas de diversas regiões, tem pessoas que vêm da Rússia, que vêm da Coreia, do Canadá. Então, realmente vem gente de todas as partes do mundo. Podem participar pessoas que têm entre 18 e 35 anos, e você ganha uma ajuda de custo, né? Além das alimentações, das refeições e do alojamento. Por exemplo, nesse momento eu tô no meu quarto, né? E você não paga por isso, né, por essa hospedagem e pela alimentação. Por estar trabalhando também no kibbutz, você recebe uma espécie de mesada, né? Não é o salário, porque, por exemplo, nesse momento, o salário mínimo aqui em Israel tá mais ou menos na faixa de uns 6 mil shekalim, convertendo para reais, daria mais ou menos, eu acho que ali uns 10, 11 mil reais, salário mínimo. Então, eu não recebo salário mínimo, eu recebo bem menos. Depende também do kibbutz, o valor que você vai receber. Eu acho que o mínimo é 600 shekalim. No meu caso, eu recebo 1.500 shekalim por mês, o salário aqui, dá mais ou menos uns 2.200 reais. Então, assim, é uma ajuda de custo muito legal, gente. Pensando que, por exemplo, o salário mínimo no Brasil tá o quê? Uns 1.600, 1.700. Então, assim, aqui no kibbutz, a minha mesada é maior do que o salário mínimo no Brasil, para vocês terem essa noção. Mas é óbvio que, assim, eu tenho custos que eu tô pagando, porque eu
tive que parcelar o programa, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu acabei pagando muito mais caro, porque eu não conhecia a agência direto, que cuida dos voluntários, então eu acabei contratando outra agência que me cobrou muito mais. Então, tipo, isso é história pra outro vídeo. Mas eu acho que é uma coisa assim que compensa, entre aspas, porque dependendo do país que você vem, dá pra você juntar uma graninha aqui. E fora essa questão, né, de você conhecer o país, de você ter contato com pessoas de outras nacionalidades. Então, contextualizei aqui pra vocês, e de forma resumida também, um kibbutz, ele é como se fosse... Ele tem as origens, tá, gente? Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver, mas hoje em dia não tem tanto como antes, tá? Não é exatamente... porque surgiu num contexto muito socialista, de todo mundo dividir igualmente as coisas, e essa questão de propriedade, sabe? Então, hoje eu diria que se assemelha mais a um condomínio residencial de casas, tá, gente? Pra vocês terem noção. Então, não é qualquer pessoa que pode ir pra um kibbutz, não é qualquer pessoa que pode entrar em um kibbutz, muito menos morar ali, né? Dependendo do kibbutz, você só vai morar ali se você nasceu ali, né, da família, ou se você casar com alguém que vive ali, que nasceu ali. Inclusive, tem histórias de vários ex-voluntários que acabaram conhecendo alguém ali no kibbutz, se casaram e tudo mais. Inclusive, eu cheguei a conhecer pessoas aqui no kibbutz, onde eu moro, que tem uma que veio da Coreia do Sul, né? Então, ela é originalmente da Coreia. Ela veio, se apaixonou, casou, tem filhos, está aqui até hoje. Então, isso acontece, mas para vocês terem essa noção, né? Não é realmente assim, não é fácil você morar em um kibbutz. Então, nesse lado, eu acho que é uma espécie de privilégio, sabe? Porque eu poderia ler sobre kibbutz, eu poderia ver vídeos, mas eu tô vivenciando, eu tô vendo no dia a dia, sabe? Como é. E de acordo com algumas coisas que eu ouço também, eu não acho que esse programa de voluntariado vá continuar por muitos anos, gente. Primeiro porque, como eu disse, desceu de mais de 200 kibbutzins que participavam para, tipo, uns 15 e só 2 nesse momento tá aceitando voluntários. E fora que por conta das guerras, por conta de diversas situações, não é qualquer pessoa que quer estar em Israel nesse momento ou no momento próximo. Então, não tem muitos voluntários querendo vir. Para vocês terem noção, fica em torno de entre 4 a 6 voluntários aonde eu tô nesse momento. E já teve momentos de ter mais de 100 voluntários aqui no kibbutz, sabe? Décadas atrás, alguns anos atrás, de ter 15, 20 e não tem mais esse número. Então, a minha rotina, basicamente, eu acordo, aí eu aproveito, eu tô acordando sempre, gente, mais ou menos entre as 6h30, 7 horas. Só que aí eu fico na minha cama, faço um alongamento, ou então eu vou conversar com meus amigos, com meu irmão rapidamente, vou me atualizar de notícias, enfim, né? Tipo, eu pego ali esse momento pra espairecer. E aí, quando vai chegando perto do meu horário de trabalho, eu vou, me arrumo rapidinho, uma coisa muito simples. E às vezes eu como alguma coisa aqui, pego um pãozinho, tomo um suco, bebo água, ou às vezes eu vou direto pro trabalho, até porque lá eles me oferecem café da manhã. Eu levo 2 minutos pra chegar no meu trabalho, então assim, isso nunca aconteceu na minha vida, sabe? De estar tão perto, literalmente 2 minutos, gente, é pouquíssimo. E no meu caso, eu estou trabalhando em um GAN, e um GAN seria como se fosse uma creche no Brasil. Eu trabalho então com bebês, tem GANs que é de 0 a 3 anos, de 3 anos a 6 anos, mais ou menos isso, então eu tô com os de 0 a 3 anos. Não fui eu quem escolhi o trabalho, então quando o voluntário chega, se tiver muita opção de trabalho, ele escolhe, mas geralmente eles já designam você para alguma função. E eu já conversei com os voluntários, né? E eles falavam que, tipo, depois de um mês, depois de um tempo, se você não tá gostando da sua função, você pode pedir pra trocar e coisa e tal. E eu curti muito o trabalho nas minhas primeiras semanas, acho que no primeiro e segundo mês, mas aí depois foi ficando muito cansativo pra mim. Pedi pra trocar e não foi possível, porque nesse momento não tem outros postos de trabalho aberto. Então isso pode acontecer, gente, de não ter nenhum posto de trabalho disponível. Por quê? Um kibbutz, como eu falei, ele é como se fosse uma residência de casas particulares que tem ali, como se fosse um condomínio de casas. E ele tem uma estrutura própria, porque ele tá geralmente longe das cidades,
Então, o meu, por exemplo, tá mais ou menos uns 35 minutos da cidade mais próxima, assim, por dizer. Então, aqui tem supermercado, aqui tem correios, aqui tem posto médico, tem também um refeitório, que é como se fosse um restaurante aqui do Kibutz. O Kibutz também tem um restaurante que fica fora, um pouquinho longe da onde eu tô, mas enfim, que vem bastante gente de fora. E tem um resort também, então eles atuam também na área de hotelaria. Então, uma parte é onde moram as pessoas, e se você andar mais ou menos uns 20 minutos, você chega na parte que é do resort. Então, eu vou ao trabalho a partir das 8 horas, fico ali com os bebês, aí dá o café da manhã deles. Quando dá mais ou menos umas 9, 9 e meia, é o momento que eu tenho um tempinho pra eu tomar o meu café da manhã. E o café da manhã, gente, eu amo café da manhã, geralmente é fruta, então eu como bastante tomate, pepino. Tem ovo, às vezes é omelete, às vezes é ovo cozido, tem azeitona, pão, torrado, bolachinhas. Então, assim, é um café da manhã muito saudável, sabe? Depois a gente tem um momento de passear com as criancinhas pelo kibutz, e isso foi muito legal, porque eu acabei conhecendo áreas que geralmente eu não conhecia, não fico andando, né, entre as casas. É, Depois tem um almoço, a gente dá o almoço para as crianças, limpa as crianças, troca fralda, né? A gente troca fralda a todo momento, mas em específico depois do almoço a gente faz, e isso troca a roupinha das crianças. Nos intervalos, né, de tempo do que eu tô falando, a gente tá sempre brincando com as crianças e vendo o que elas estão fazendo. E, gente, é o tempo todo muita correria, muito ativa, porque se você desgruda o olhar por 30 segundos, já tem uma criança que tá caindo, um bebê que tá batendo em outro. Gente, é muito louco. Depois do almoço, a gente prepara as kids, quando já tá chegando mais ou menos 1 da tarde, para elas tirarem um cochilo. E aí, entre 1 da tarde, 1h30, as crianças estão tirando o cochilo, então a gente vai e começa a arrumar o lugar. Então a gente lava banheiro, a gente lava a louça, lava a cozinha, limpa chão, a gente arruma tudo. E a gente senta para almoçar. O meu almoço também acaba sendo muito saudável, varia muito do dia, mas às vezes tem arroz, tem cenourinha, tem beterraba, sempre tem salada, frango, almôndega. Nossa, eu amo almôndega, gente. E aí, dá mais ou menos entre as 1h30 até as 2h30, a gente consegue, tipo, uma pausa, sabe? Porque como as crianças estão dormindo, é uma pausa, só que você não pode sair, porque você tem que ficar de olho nas crianças e a qualquer momento uma delas acorda. E, gente, sempre uma delas acorda, sempre. Então, elas choram, aí a gente vai buscar elas, leva para outro cantinho, dá uns brinquedos e elas começam a brincar. Então, a partir das 2h30 começa a ter bastante criança já acordada. A gente vai brincando ali com elas até dar mais ou menos umas 3 horas. Então, começa já a trocar as fraldas de novo, porque aí já tem mais bebês acordados e quando eles dormem eles fazem xixi, né, e coisa e tal. Então, troca as fraldas, brinca mais um pouco com elas até os pais começarem a buscar. E aí eu encerro meu expediente às 4 da tarde. Depois das 4 da tarde, eu tenho o resto do dia livre. Então, eu geralmente vou tomar um banho, vou fazer alguns exercícios de ginástica, de pilates, alguma coisa assim. E às vezes eu vou dar uma caminhada, às vezes eu sento pra ver o pôr do sol. A paisagem é simplesmente linda, gente, linda. Eu tenho vários momentos, assim, de reflexão, de conversar com Deus. Às vezes eu entro no Mar da Galileia, ou participo de alguma atividade que tem aqui no Kibutz, que tem bastante coisa. Então, por exemplo, essa semana teve gravação de um comercial de vinhos e eu fui lá pra experimentar. Teve um dia que foi pra fazer pão sírio e eu fui também. Então, tem várias oficinas. E aí, de noite, geralmente, eu vou jantar e jogo alguma coisa com os outros voluntários. E é isso.